quanto a riscos para essa, vamos colocar, a tese de ganho na marcação a mercado, que são com títulos mais longos, mas também para esse final de ciclo de alta dos juros? Porque eu elenquei alguns riscos no último vídeo que eu fiz, que era, por exemplo, aumento de juros dos Estados Unidos maior do que o esperado, aumento de preço de petróleo e outras commodities energéticas. Inclusive, gravei um podcast que vai ser amanhã sobre o possível conflito, né? Que já praticamente é um conflito ideológico, mas ainda não militar, entre Rússia e Ucrânia. E também a gente tem a questão, que eu acho que é até o principal driver para os títulos de longo prazo, não para essa inflação de curto prazo, que são as eleições. Como é que você enxerga esses riscos? Porque nunca é um cenário claro, só fica claro depois que acontece, né? Exatamente. Aí vira óbvio. Exatamente. Então, vamos falar primeiro da alta de juros nos Estados Unidos. Esse é um risco, né, que eu acho que para mim assim é um dos principais, se não o principal. Alta de juros. Faz muitos anos que a gente não vê uma alta de juros nos Estados Unidos e, obviamente, quando a maior economia do mundo, ela sobe os juros, isso tende a afetar o mundo como um todo. Sabe o que acontece? Quando... Eu vou te fazer uma pergunta. Quando você está em dúvida ali entre dois títulos de renda fixa, não sei se você investe em renda fixa, obviamente, não é só cripto, né? Não, invisto em renda fixa. Tenho quase 1% em renda fixa. Invisto bastante em renda fixa, eu gosto. Boa. Então, se tem lá duas opções de CDB, né? Tem lá um banco A pagando 10% ao ano, vamos supor, e o banco B pagando 10% ao ano. O banco A começa a subir a taxa de remuneração para 11%, você falou, opa, eu prefiro o banco A. 12%, 15%, 20%. Você está lá comprando tudo do banco A, tá investindo em CDB do banco A. Aí o banco B está lá em 10%, ele faz o seguinte, vou subir para 10,25%. O que você faz? Pega todo o seu dinheiro e vai lá correndo para o banco B? Não, né? O que importa muito? Eu ia falar que depende, o banco A tá subindo tanta taxa assim porque é um banco que vai quebrar e o banco B é um banco mais seguro? Perfeito, esse é um dos pontos, né? A gente tem que ver a sustentabilidade do emissor. Mas vamos lá, o que importa para mim realmente na alta de juros dos Estados Unidos? É o diferencial de juros entre o Brasil e os Estados Unidos. Quando a gente vai verificar isso, o diferencial de juros do Brasil frente dos Estados Unidos está perto das máximas históricas. A gente só esteve com um diferencial de juros tão grande antes, lá em 2015 e 2016, tá? Quando as taxas de juros subiram muito pela incerteza política que a gente estava observando na época. E depois caíram e tivemos ganhos com marcação a mercado. Perfeito. Então, assim, a gente está muito próximo das diferencial de juros das máximas históricas. Então, altas de juros nos Estados Unidos, né, elas já estão embustidas e a gente tem um colchão muito grande para aguentar aqui no Brasil. Eu fiz esse exercício, né? Vamos verificar lá atrás, quando o Brasil trouxe esses ganhos de marcação a mercado históricos, né, positivos para quem investia em renda fixa, quais que eram as taxas de juros futuras nos Estados Unidos, que é o que de fato interfere mais, né, e não a Selic americana. Pô, lá em 2016 foi um ano que iniciou o processo de marcação a mercado positiva para o investidor e para a investidora, né? A taxa de juros dos Estados Unidos em 10 anos estava acima do que ela está hoje, que ela está trabalhando hoje. E olha que a gente está falando das últimas semanas de uma alta relevante. Taxa de 30 anos, bem mais alta do que a gente está observando hoje. Em 2012, foi também ganho de capital muito positivo, iniciou um ciclo de ganho de capital muito positivo. Também, taxa de juros nos Estados Unidos de 10 anos e de 30 anos, bem superior ao que a gente está observando hoje. Ou seja, se a gente for fazer uma comparação histórica em termos de juros que a gente tinha lá e o que a gente tinha aqui, diferencial de juros que a gente tem hoje, a gente parece que está com um colchão, sim, relevante para enfrentar um ciclo de alta de juros nos Estados Unidos. Obviamente, se a gente tiver uma surpresa muito alta por lá, deve afetar a expectativa de ganho, mas eu não acredito que a gente possa ter perdas relevantes, né, vindas desse fator. E quanto aos outros fatores, a questão das commodities e também, e o principal até, que impacta mais no longo prazo, risco eleitoral. Perfeito. Vamos falar das commodities primeiro, né? As commodities, elas afetam algo muito no curto prazo, que é a inflação, tá? Então, se a gente... Por que a gente teve uma inflação tão alta nos últimos 12 meses, né, 2021? Se a gente pegar os principais vilões, a gente vai ver que foi energia elétrica e a gente vai ver que foi preço dos combustíveis, tá? Então, assim, pra gente ter uma inflação tão elevada agora em 2022, como a gente teve, né, em 2021, a gente precisaria ver uma alta no preço do petróleo e uma desvalorização cambial nas mesmas proporções que observamos no ano passado. Não dá pra gente ter isso falando só de como, obviamente, a gente tem serviços, a gente tem outros indicadores de preços, mas pra gente ter uma inflação perto de 10%, a gente deveria observar petróleo subindo, câmbio desvalorizando na mesma proporção do ano passado. Petróleo pode subir? Sim. Isso pode dar uma upside aí na inflação 1, 2, 3 meses? Pode. Só que eu acredito que isso não muda, né, a relação fiscal a médio e longo prazo, tá? Outra coisa, risco hídrico. A gente teve uma pressão em energia elétrica absurda no ano passado.
A gente começou a reservatório aqui do Brasil. 70% da capacidade de geração de energia hidrelétrica no Brasil está nos reservatórios Sudeste e Centro-Oeste. A gente começou o ano de 2021 com armazenamento perto de 7%. A gente estava com 7% de nível de reservatório. Hoje, a gente está com quase 50% de nível de reservatório. Ou seja, o risco hidrológico, que foi uma das principais pressões no índice de preço do ano passado, ele já está muito amenizado. Então, a gente deve ver uma descompressão no preço de energia elétrica. Um grande vilão de 2021 em 2022 ainda. As expectativas continuam caindo. O mercado ainda tem uma expectativa de bandeira vermelha 1 para o final desse ano, que de fato é o que interessa, é o fim do ano. Só que isso já foi revisado, de bandeira vermelha 2, agora está em bandeira vermelha 1. Se a gente continuar observando um período de chuvas tão bom quanto que a gente está observando até agora, isso continua, né, caindo. Então, em termos de inflação, ela tende a afetar o curto prazo, não muito essas relações de expectativa fiscal lá para o longo prazo. Então, ela pode afastar um pouco o fim do ciclo de alta de juros? Pode, mas eu não acho também que é o fator que pode, poxa, fiz aqui uma compra de um ativo querendo um ganho de marcação a mercado aí para os próximos 12, 24, 36 meses, agora a gasolina continuou subindo, vai acabar com essa possibilidade. Não, não vai ser isso que vai acabar com a sua perspectiva de ganho e marcação a mercado na renda fixa. Não é uma inflação mais elevada, um pouco mais elevada nesses 2 meses por conta de uma alta do preço de combustíveis. Sobre essa questão do risco hídrico, em casa tem uma cisterna de 20 mil litros, e é lógico que eu não estou comprando a minha casa com o restante do Brasil, que é um território gigantesco, né? Schopenhauer até diz que o homem costuma colocar os limites do mundo como os limites do seu campo de visão. Por isso tantas culturas têm histórias de dilúvios, né? Chovia onde o cara via, ele achava que tá chovendo no mundo inteiro. Mas lá minha cisterna, que chegou a ficar vazia, mais ou menos aí faltando uns 3 meses pro final do ano passado, agora tá cheia, de tanto que tá chovendo aqui na região. E como você disse, a região sudeste tem muitos reservatórios, né? Então estão abastecidos. E o último ponto, que tem impacto de mais longo prazo, é a questão eleitoral. Porque a gente tá vendo propostas aí, e nem começou a corrida eleitoral de fato, não sabemos quem são ainda os candidatos, mas é discurso do Lula falando que vai tirar o teto de gastos, né? E aí, do outro lado, também pode ter alguma coisa assim também, uma medida mais populista. Você não vê isso como um risco para essa estrutura dos títulos que estão ligados ao longo prazo? A gente tem que entender que em período eleitoral, ninguém vai chegar e falar assim, olha, eu tenho que economizar, pessoal. O Brasil tem um problema aqui de endividamento e agora a minha principal proposta é economizar dinheiro. Ninguém vai ver gastando como nunca. Então, esse vai ser o principal discurso em campanha eleitoral. E é normal, isso sempre vai ser assim. O que a gente tem que olhar? Qual que é o discurso por trás dos bastidores, né? Então, eu vou te dar um exemplo, por exemplo, né? A gente está observando uma aproximação, por exemplo, do ex-presidente Lula com Alckmin. Pô, eu falei isso há 2, 3 meses atrás. Cara, pra mim, essa aproximação é uma segunda carta aos brasileiros, né? Dando uma sinalização pro mercado e pro empresariado brasileiro falando o seguinte, olha, eu tô me aproximando de um cara, de um partido, que saiu de um partido, que sempre defendeu responsabilidade fiscal. E não estaria vindo comigo aqui se eu tivesse, de fato, cogitando extrapolar todo o arcabouço fiscal que a gente construiu nos últimos 5 anos. Então, essa aproximação entre Lula e Alckmin, para mim, é uma indicação para o empresariado e para o mercado brasileiro de que, olha, calma, né? Eu não vou fazer nenhuma barbeiragem do ponto de vista fiscal. Obviamente, no curto prazo, a gente vai continuar vivenciando todas essas propostas de cunho, né, mais populista, que visam ali trazer uma ganho eleitoral, né? Ganho eleitoral no curto prazo, mas é negativo para qualquer presidente que ganha a corrida eleitoral você efetivamente implementá-las, né? Então, se você implementar uma quebra do teto de gastos, cara, o dólar vai explodir no Brasil, os juros vai explodir. E para qualquer presidente, você pegar um dólar no primeiro ano de mandato, né, subindo 40%, 50%, é horrível, né? Nenhum presidente quer pegar o país já de cara ter uma desvalorização cambial de 30%. Inclusive, é um dos termômetros que a população utiliza para verificar se o governo está caminhando para o lado bom ou para o lado mal, para o lado negativo, né? Então, nenhum governo quer de fato fazer isso, mas obviamente eu concordo contigo no sentido de que essas propostas vão continuar aparecendo. Algumas podem ser implementadas no curto prazo, outras não, mas tudo isso tem um cunho bem eleitoral, né? E não acredito que nenhum dos candidatos ele vai flertar efetivamente com a quebra do arcabouço fiscal brasileiro. Justamente a gente está discutindo isso no período eleitoral. Para quem entende, e se de fato isso acontecer, não for algo que vai ser implementado no governo, de fato, é uma boa oportunidade para você ganhar aí em marcação a mercado. Porque é uma outra coisa também, você nunca vai ter oportunidade de grandes ganhos em períodos que não existem incertezas. Mas se tivesse óbvio que ia melhorar, as taxas estariam caindo muito mais agora. Perfeito, né? Então, a gente tem
tem que olhar, tem que efetivamente estar ciente do risco, o que pode de fato caminhar aí para uma piora efetiva fiscal, que pode comprometer a sustentabilidade fiscal do Brasil no médio e longo prazo, mas a gente tem que conseguir separar o que de fato é mais provável de acontecer e o que é menos provável de acontecer. Não dá para a gente tomar todas as decisões dos nossos investimentos considerando cenários improváveis como se fossem prováveis, porque aí você vai tomar, na média, você vai perder muito dinheiro. No médio e longo prazo você vai perder muito dinheiro. Então o que a gente está fazendo é ver o cenário que é mais provável, o que é melhor para os dois candidatos. Pô, se esse é melhor para esse candidato, para o outro, acho que eles vão ir por esse caminho. Mas, primeiro passo, qual que é o primeiro passo para qualquer governo? É ganhar as eleições. Então não dá para você ter um discurso aí de responsabilidade fiscal em um ano eleitoral. Isso acho que dificilmente alguém esperaria algo diferente, né? Seria muita ingenuidade nossa, né? Porque na eleição ganha quem arranja mais votos. E geralmente para ter mais votos tem que prometer mais coisas. Perfeito. E as promessas não tem que ser gastaremos menos. Exato. Né? Eles querem gastar mais, querem dar mais coisas gratuitas, né? Então sempre vai nesse sentido, mas não quer dizer que vai ser implementado, porque políticos mentem, né? Perfeito. E tem é até normal, mente para ganhar e depois faz outra coisa. Perfeito. E até algo assim, para quem tá olhando de perto, é até algo positivo, digamos, para você ter na sua carteira. Pô, ano eleitoral, as incertezas vão subir, o medo dos investidores vai subir. As taxas vão subir também. As taxas vão subir, né? Os preços vão cair. Eu vou ter oportunidade de compras a preços atrativos. As pessoas que reduzem o risco, e aí eu fiz um estudo mostrando isso, que reduzem o risco da sua carteira em ano eleitoral, e aí em qualquer mercado, renda variável, renda fixa, pré-fixada, indexada à inflação, nas últimas 4 ou 5 eleições, na média, estão perdendo. Na média não, em todas as classes de ativos de risco no Brasil, estão perdendo bastante dinheiro com relação a quem permaneceu com risco inalterado em ano eleitoral. Seria velha comprar na alta quando tá tranquilo e vender na baixa quando é ano eleitoral. Bom, Perfeito. Só deixar claro que o Gui aqui ele não defendeu votem no Lula e no Alckmin, tá? Perfeito. Eu prevejo depois desse comentário que você na Austrália já é socialista já, né? Onde o sol já está nascendo, Guilherme Canhoto já é socialista.